Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que veio aqui entender um pouquinho sobre a equação de Bernoulli. Moçada, nessa videoaula eu vou fazer a demonstração para vocês e é pré-requisito necessário que você tenha em mente o que é trabalho e energia, tá? Para isso vai uma breve e rápida revisão. Suponha que eu tenha aqui um corpo totalmente em repouso. E para que esse corpo entre em movimento, eu vou e aplico uma determinada força. Quando eu aplico essa força, eu tenho uma distância sendo gerada. E daí vem o conceito de trabalho. Trabalho é a força que eu aplico em um corpo para gerar um determinado movimento. Então ele vai percorrer uma determinada distância, vezes o cosseno do ângulo. Nossa, professor, mas o que é esse cosseno do ângulo? Repara o seguinte, se a minha força que eu estou aplicando está na horizontal e o meu objeto também está se movimentando na horizontal, eu digo que esse ângulo é de 0 graus. E cosseno de 0 graus é igual a 1. E aí a minha fórmula fica reduzida a trabalho sendo força vezes distância. Se por algum motivo essa minha força ela está sendo aplicada aqui, ó, em vez de estar aqui embaixo, essa força está sendo aplicada para cá, e o meu objeto se movimenta para cá, eu tenho um ângulo entre elas, e aí eu vou colocar o valor desse ângulo aqui, tá? Pessoal, é isso aqui. Só que trabalho também pode ser chamado de energia. Então vamos tentar entender se tem muita diferença entre um ou outro. A gente definiu sendo energia cinética. O que é energia cinética? É o quanto de energia o meu corpo, por exemplo, precisa para poder colocar alguma coisa em movimento. Quando os objetos estão em movimento, eu chamo isso de energia cinética. A fórmula que a gente usa para energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Então, resumindo, qual a diferença de trabalho para energia? Nenhuma. No trabalho, eu estou levando em consideração a força que eu estou aplicando e a distância. Quando eu falo o termo energia cinética, eu estou levando em consideração a massa do meu corpo e a velocidade que ele está se deslocando. E esse conceito, pessoal, que trabalho é a mesma coisa que energia ou variação da minha energia cinética, é o que a gente vai começar a utilizar aqui para poder demonstrar a fórmula do Bernoulli. Trabalho é igual energia cinética, tá? Qual o primeiro passo que você precisa para ter sucesso aqui, nessa demonstração? Primeiro, observar o seguinte, que Bernoulli é uma fórmula que eu uso para poder calcular a pressão em qualquer ponto que eu queira dentro da minha tubulação, tá? É a principal função dela. Em que situações? Imagina que aqui você tem o chão da sua casa, ó. A 2 metros você instalou uma caixa d'água e depois a 5 metros no andar de cima, ou 4 metros, você instalou uma outra tubulação. Então o Bernoulli ele possibilita eu sair de um plano zero e subir uma determinada altura e depois para uma altura um pouco maior. E permite também que eu saia com um tubo maior, fique menor, ou fique menor e vá maior. Então eu tenho toda essa facilidade nessa fórmula que nós vamos trabalhar agora. E para isso é muito importante que você marque todas as forças que esteja atuando no sistema. Então, quais são as forças que atuam aqui, pessoal? Aqui eu tenho uma força sendo aplicada. Eu vou chamar essa força aqui de força 1. Que força é essa? A força que a água faz para entrar. Aí a água vem percorrendo todo esse caminho aqui, ó. Ela vem fazendo todo esse movimento. Chega aqui, o que acontece? Está aberto. Tem o ar fazendo uma força no sentido contrário. Então eu vou chamar isso aqui de força 2, tá? Além do mais, quando essa água ela se desloca de uma altura H1 para uma altura H2, ela tem também o que eu chamo de força peso, tá? Que é uma força gerada pela gravidade.
Se você conseguiu interpretar essas três forças, eu posso dizer para você então que trabalho é igual. O trabalho resultante aqui vai ser igual. O trabalho desenvolvido pela força 1, o trabalho desenvolvido pela força 2, mais o trabalho desenvolvido pela força 3. São as três forças que estão atuando dentro desse sistema. Agora eu vou analisar com vocês o sinal. O trabalho da força 1, moçada, ele é positivo, tá? Por que ele é positivo? Porque a força que a água está fazendo está indo na horizontal e a água também tem o movimento dela na horizontal. Então, o cosseno entre esses dois é 0, o cosseno de 0 é 1, e se você jogar aqui na fórmula, isso dá positivo. Por que o trabalho da força 2 ele é negativo? Porque a minha força está num sentido para cá e o movimento da água está para o outro lado. Tá? Isso são sentidos contrários, é negativo. Ou, se você quiser pensar de outra maneira, setas contrárias geram um ângulo de 180 graus e cosseno de 180 é menos 1. E temos também o trabalho da força peso. Repara que a força peso, ó, essa aqui, ela está fazendo uma força para baixo. Tá? Força peso é a gravidade, sempre para baixo. Entretanto, a minha água está se movimentando para cima. Então, aqui também tem sentidos contrários, é negativo. Muito bem. O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho aqui a variação da energia cinética. Lembra? Variação do espaço é o espaço final menos o inicial. Variação da energia cinética vai ser a minha energia cinética final, que eu vou chamar de 2, menos a minha energia cinética 1. Foi isso que ele trabalhou. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui é abrir essas fórmulas, tá? Vamos abrir, é muito fácil. O que é trabalho? Trabalho, a gente descobriu que é a força vezes distância. Trabalho da força 2 vezes distância 2. Trabalho de uma força peso, pessoal. Eu vou pôr a fórmula aqui, não vou entrar em detalhes, mas tem nas outras videoaulas. Ele é massa vezes gravidade, vezes altura, tá? Então, eu vou ter aqui a força peso, vai ser a massa dela, multiplicado pela gravidade, e aqui eu vou colocar ΔH, tá? Variação de altura. Por quê? Porque eu saio da altura 1 e vou para uma altura 2 a minha tubulação. O exemplo do chão, do primeiro andar e segundo andar. Agora, energia cinética. O que é energia cinética? A definição: massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, e a mesma coisa para energia cinética no ponto 1. Pronto. Agora eu vou fazer duas coisas nesse exercício, presta bastante atenção nessa etapa, para a gente poder entender. A fórmula que eu estou tentando desenvolver é uma fórmula que tem que me fornecer a pressão em cada ponto da minha tubulação. Então é fundamental que apareça aqui um P de pressão, tá? Outra coisa que eu tenho que observar é que a massa minha aqui, normalmente na vida real é difícil eu pegar a massa da água. Então eu também preciso tentar transformar essa massa em densidade, porque eu sei, por exemplo, se eu estiver falando da água, a densidade da água vai ser 1000. Então eu estou só tentando facilitar para uma situação de vida real. Então vamos lá. Primeiro passo, faça aparecer o P de pressão. Como que eu faço isso, professor? Você precisa lembrar que pressão é força sobre área. Se eu multiplico isso em cruz, eu posso dizer que força é pressão vezes área. Então é isso que eu vou fazer com vocês. O que eu faço então para a minha pressão poder aparecer aqui? Primeira coisa, pessoal, é você lembrar que força é P vezes A. Eu posso então trocar isso aqui, ó, força por P1 vezes A1 vezes D1. A mesma coisa aqui, P2 vezes o A2 vezes o D2. E o resto, agora, é só copiar. Então, menos mg ΔH, que é igual a
m vezes v quadrado sobre 2, menos m vezes a minha velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Agora, o que eu posso fazer aqui para poder continuar resolvendo esse exercício? Eu preciso observar que a minha tubulação ela sempre tem um formato de um cilindro. E um cilindro ele tem uma determinada área e tem uma determinada distância, que é o que a gente chama de altura. E como que eu acho o volume desse cilindro? Volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, vai ser o valor dessa área multiplicado pela altura, que é a distância que a água está percorrendo. Então, eu posso dizer para vocês que esse meu A1 vezes D1 me dá um volume. O A2 vezes o D2 também vai me dar um volume, tá? É isso que a gente vai jogar aqui. E o meu ΔH é o H2 menos o H1. Fazendo essa transformação, eu tenho uma coisa desse tipo aqui, ó. P1 vezes A1 vezes D1 vai me dar uma variação de volume, ou um volume. Menos P2 vezes A2 vezes D2 me dá o P2 vezes uma variação de volume. Tudo isso menos mgH2 menos H1, que é igual a m vezes V2 ao quadrado sobre 2, menos m vezes V1 ao quadrado sobre 2. Próximo passo. Eu posso multiplicar isso daqui, ó, em cruz. Se eu multiplico isso aqui em cruz, vai ficar P1 ΔV menos o P2 ΔV. Multiplico isso daqui, eu vou ter menos mgH2, ó, menos com menos daqui vai dar mais mgH1, tudo isso é igual a essa parte de cá também. Agora, pessoal, o que ele percebeu, o que o Bernoulli resolveu fazer aqui nessa brincadeira para ficar melhor ainda? Vamos aqui para o nosso espaço da cola, para você ter todas essas anotações depois. Ele lembrou que a gente sabe que densidade, vou colocar de outra cor aqui, é massa sobre volume. Se eu multiplicar isso daqui em cruz, eu tenho massa é igual densidade vezes volume. Como eu estou trabalhando com uma determinada amostra de um tubo, eu posso dizer então que a massa dela é a densidade vezes a variação do volume. Então eu vou usar essa fórmula aqui para eu poder trocar a massa pelo valor da densidade vezes variação do volume. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Porque na vida real, na prática, é muito mais fácil eu usar a densidade do que ficar pegando a massa do meu objeto que está ali, tá? Substituindo tudo isso na fórmula, o que eu vou ter aqui, ó? No lugar da massa, eu coloco densidade vezes ΔV. No lugar dessa massa, eu coloco densidade vezes ΔV. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Agora eu tenho uma coisa desse jeito aqui, ó. Vezes G vezes H2. E aqui vezes G vezes H1. Aqui é a velocidade 2 ao quadrado. E aqui a velocidade 1 ao quadrado. Pronto. Show de bola. Repara agora, pessoal, que eu tenho aqui ΔV de um lado, ΔV no segundo, ΔV no terceiro. Eu tenho ΔV em todas as parcelas da minha soma. Isso me possibilita colocar isso aqui em evidência. Se eu colocar isso aqui em evidência, eu tenho algo do tipo, ó. Pronto, eu tenho isso daqui. Isso vai fazer com que eu consiga cancelar esse ΔV com esse ΔV. E resumindo tudo isso, a nossa fórmula, essa fórmula aqui, ó, ela se reduz
a isso daqui agora que a gente vai colocar, tá? É isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Eu vou cancelar esse ΔV de cá com esse ΔV de cá, tirar os parênteses do meu exercício. E o meu exercício agora, ele vai ter uma cara bem próxima a isso daqui. O que mais que o Bernoulli fez para poder dar uma melhorada nessa fórmula? Ele deixou todas as parcelas de P1 juntos com 1. Então, isso daqui, junto com isso, junto com isso. Então, ficou P1 mais μGH1. Esse menos daqui vai lá para o outro lado como positivo. E a mesma coisa agora para o outro lado. Vou jogar o P2 para lá. Vou jogar o μGH2 para lá. E vou manter esse daqui, ó. Pronto. Fechou, moçada? Agora, essa fórmula aqui é a fórmula tradicional de Bernoulli. Mas o que ele resolveu fazer para melhorar um pouco essa fórmula, tá? Ele tentou colocar isso daqui em MCA, tá? Porque quando eu trabalho com pressão, muitas vezes é mais fácil eu trabalhar em MCA do que ficar trabalhando aqui só em quilopascal ou pascal. Aí aqui eu vou trabalhar com outras medidas, é mais fácil eu deixar tudo em MCA. E como que ele fez essa conversão? Pessoal, a gente sabe que um MCA, ele vale aproximadamente, tá? Considerando a gravidade como 10.000 Pascal. Então, para eu converter de MCA para Pascal, eu multiplico esse resultado por 10.000. Agora, para eu converter aqui que está em Pascal e todas as parcelas para MCA, eu vou dividir por 10.000. Eu estou fazendo o contrário. Então, eu vou pegar todas essas parcelas, ó, e vou dividir aqui por 10.000, aqui por 10.000, aqui também vou dividir essa fração aqui por 10.000, e a mesma coisa eu faço do outro lado também. Pronto. Agora, pessoal, como que eu dou uma melhorada nessa fórmula para ela ficar com aquela cara que vocês aprenderam em aula? Eu preciso, num primeiro momento, lembrar do conceito de peso específico. Lembra que a gente falou que peso específico representado por esse símbolo é a densidade multiplicado pela gravidade. A densidade da água, para quem não lembra, vale 1.000 kg por metro cúbico e a gravidade vale 10. Então, o peso específico da água é 10.000. Então, eu vou usar esse conceito para poder substituir agora nessa fórmula. Então, eu tenho uma fórmula agora desse jeito. Vai ficar P1 sobre... No lugar do 10.000, eu vou colocar o valor do gama. Então, P1 sobre gama, mais μGH vezes H1 sobre 10.000. Repara aqui, pessoal, que a gente sabe que a densidade da água é 1.000. A gravidade vale 10. 1.000 vezes 10 dá 10.000. Então, eu posso cortar esses 10.000 com os 10.000 de baixo. Então, quem sobra aqui para mim? Apenas o H1. Depois, mais o outro lado aqui, ó, a gente sabe também que a densidade da água vale 1.000 e aqui eu tenho 10.000. Se eu cortar 1.000 com 10.000, vai sobrar para mim aqui 10, que é o valor da gravidade que a gente adotou. Então eu posso escrever essa fórmula aqui, ó, como V1 ao quadrado sobre 2G, que isso aqui é o valor da gravidade. Tudo que eu fiz do primeiro lado, eu também faço do segundo lado. Mais o H2, mais μ, mais V2 quadrado sobre 2G. Então, essa aqui é a demonstração da nossa fórmula de Bernoulli. Para finalizar essa nossa aula, eu vou agora fazer como que vocês calculam a análise dimensional. Então prestem bastante atenção nesse detalhe, pessoal. P1 sobre gama.
Qual a unidade de medida da pressão? Ah, professor, a pressão eu calculo ela em Pascal. Legal, vamos pôr PA de Pascal aqui. O gama. Gama é peso específico, tá? Qual que é a unidade do peso específico? O peso específico é a mesma unidade da gravidade, mas eu estou levando em conta da densidade, mas eu estou levando em conta a gravidade, certo? Ó, esse aqui. Se isso daqui é quilos por metro cúbico, agora eu estou falando em peso, porque eu estou considerando a gravidade. Então isso vai ser newtons por metro cúbico. Então eu vou fazer newtons sobre metro cúbico. Lembro lá da definição que Pascal é força por área. Então é newton dividido por A. Tudo isso está dividido, ó, o Pascal eu troquei por isso. Tudo isso está dividido por newton por metro cúbico. O que é dividir duas frações? Conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Quando você faz isso, você cancela aqui com aqui. Você vai lembrar que área a gente mede em metros quadrados. E vai cancelar metro cúbico com metro quadrado, você vai chegar no M, que é o nosso famoso MCA. Resumindo esse pedaço aqui para vocês, então não esqueçam que aqui você sempre tem que entrar em Pascal. Mas tudo isso daqui, ó, ele já está em MCA. Agora olha a segunda parcela aqui, vou colocar ela de outra cor. Esse H1 aqui, ó. O nosso H1... ele já é altura, então ele já está também em MCA. Agora está faltando esse último pedaço aqui, ó. Vamos fazer ele de marrom para você entender. V1 quadrado sobre 2 vezes G. Como que eu faço a análise dimensional disso aqui? A unidade de medida da velocidade é metros por segundo. Mas tudo isso daqui está ao quadrado. Tudo isso está dividido, vou colocar o símbolo assim, 2 vezes o G, 2 vezes o valor da gravidade. Só que como eu estou fazendo a análise dimensional, nem preciso no caso aqui desse 2, tá? A gravidade, a unidade dela é metros por segundo ao quadrado. Como que fica isso daqui então? Metros por segundo ao quadrado é metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado dividido por 2m sobre segundo ao quadrado. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Quando você vem cancelando, você cancela segundo ao quadrado com segundo ao quadrado e metro ao quadrado com metro, sobra 1 metro, tá? Então, isso aqui também mostra que é MCA. Mas e aí, o que eu não posso esquecer? O que eu tenho que levar para o resto da vida? Que no Bernoulli, isso daqui sempre entra em metros por segundo. E tudo isso daqui, ó, todo esse intervalo, ele já está em MCA. Essa é a nossa conclusão. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham treinado tudo isso com bastante alegria. Aquele abraço especial para vocês.